bem-vindos! O Tempo Bom de hoje já está começando. Nessa semana, um programa especial dedicado a um assunto que agrada a todas as idades. Vamos falar de história. Começaremos com a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a mais antiga em funcionamento no Brasil. Sabe onde ela fica? Localizada no sítio histórico da Prainha, em Vila Velha. Lá, nós conversamos com o coordenador de turismo do local, Cledson Sangue, que recebe os visitantes com uma verdadeira aula de história. São muitos os destaques que mostraremos desse monumento histórico do Brasil Colônia. É o passado bem pertinho da gente. Imperdível. E no terceiro bloco, os destaques do calendário da semana do Tempo Bom Notícias. Informações, cultura, cursos e eventos do Brasil e do nosso estado. Ainda no terceiro bloco, para finalizar esse passeio histórico, Tempo Bom visitou a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e vai dividir com vocês a beleza desse outro monumento vivo do Brasil Colônia. É história que não acaba mais. Nesses novos tempos de mudanças que o Brasil está vivendo, Tempo Bom resolveu fazer uma busca ao passado. Vamos mostrar agora um pouco da história da igreja mais antiga do Brasil em funcionamento, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Vamos acompanhar a matéria. A Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada no sítio histórico do município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, carrega o título da igreja mais antiga do Brasil em funcionamento. Sua primeira capela foi construída em 1535, em pleno Brasil Colônia, pelo donatário Vasco Fernandes Coutinho. O visitante sempre irá encontrar a igreja de portas abertas, de segunda a segunda, das 9 às 17 horas, e as missas acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas, aos domingos, às 8 e às 16 horas, e ainda na primeira sexta-feira do mês, às 19 horas. A pequena igreja, quando comparada às grandes catedrais que seriam erguidas depois, chama atenção pela beleza da simplicidade. Na grande nave, toda em branco, os detalhes são 2 altares, um localizado à esquerda, com Jesus carregando a cruz para o Calvário, e outro à direita, com a Virgem Maria. No altar principal, Nossa Senhora do Rosário brilha no topo. Logo abaixo da santa, um crucifixo dourado no centro das imagens dos 2 santos, Santo Colombo e Liberato. Após a restauração realizada em 2015, dá para perceber as pinturas originais do século XIX e XX que foram restauradas. A pintura do presbitério, uma imagem de Jesus, e o restante é pintura em estêncil, uma pintura típica da época. E pensar que estamos diante de uma obra de quase 500 anos. Belíssima. O piso da charmosa igreja reproduz os azulejos portugueses do século XVIII. Os altares foram restaurados quando a capela foi ampliada. São pinturas tradicionais da época. São tantos detalhes na pequena igreja que o visitante não tem como não sair encantado. Duas imagens se destacam pela originalidade e antiguidade. Ambas são do século XVIII. O Sagrado Coração de Jesus e a imagem da Santa Padroeira. Eles foram entalhados em madeira e vieram da Escócia, raridade do relicário católico brasileiro. Foram feitas 6 no mundo. No Espírito Santo nós temos 3. Uma está aqui na Igreja Nossa Senhora do Rosário, uma imagem talhada à mão, Sagrado Coração de Jesus. E a Nossa Senhora do Rosário também, uma imagem feita à madeira.
O restauro, iniciado em 2015, revelou partes da pintura originais do século XVIII. Na parede lateral do altar é possível ver um detalhe da pintura original. Pela carência de pigmentos, os desenhos foram realizados apenas nas cores brancas e azul. Dá para perceber que são afrescos com características bem europeias. Pesquisadores fizeram vários testes e nesse afresco deduz-se que foi feito na época da construção do o término da construção do convento, que foi em 1750. Então essa parte que vocês estão vendo, o afresco, não foi feito de madeira, não foi feito de óleo de fruta, nem óleo de baleia. Os pesquisadores deduziram que isso aqui são feitos de frutos do mar. Mas o que torna a igreja de Nossa Senhora do Rosário ainda mais especial é o fato dela possuir em sua pedra de altar as relíquias ósseas de 2 santos. A pedra de altar, o nome dela é Pedra d'Ara. Ela é um receptáculo onde ela guarda relíquias ósseas. E nós temos relíquias de 2 santos aqui nessa pedra, relíquias de São Colombo e São Liberato. Essa pedra veio do Vaticano em 1771. Foi quando a igreja passou a ser uma paróquia. Outra curiosidade bastante contemplada é uma antiga porta, onde possui uma parede. Essa porta dava para o que antigamente era chamado de Casa da Misericórdia, uma pequena enfermaria. Quando o padre José de Anchieta se adoentou, ele passou por aqui um tempo. E nisso ele ficou aqui um tempo e tal. E ele tinha o dom da cura. Ele não era médico, mas aqui ele curou muitos e muitos doentes, apenas falando que você está curado em nome de Jesus. É muito legal de contar essa história, porque imagina, a pessoa não ser médico e curar as pessoas. Isso aqui é um local muito sagrado para a gente divulgar sobre o Padre José de Anchieta. Tanto que quando faz os passos, que as pessoas saem do Palácio Anchieta, eles passam por aqui pela igreja, porque foi um dos locais onde ele fez vários e vários milagres. Não saiam daí que o Tempo Bom já está voltando, com a continuação da matéria sobre esse monumento histórico do turismo religioso de Vila Velha. É um instante só que a gente já está de volta. Tempo Bom já está de volta. Vamos continuar rapidinho com a matéria sobre a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Vamos acompanhar. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, além de atrair inúmeros turistas, recebe diariamente alunos das diversas escolas de ensino fundamental e médio da região. Tempo Bom entrevistou um casal de turistas, ele brasileiro e ela panamenha, que falou com a gente sobre a visita a esse sítio histórico do nosso estado. Gostei bastante, a gente não conhecia Vila Velha, a igreja está muito bonita, eu soube que foi reformada há pouco e tem bastante história, bastante detalhes e eu gostei bastante, eu espero que continue porque é bastante história que a gente tem para aproveitar aqui. Maravilloso. Lo primero que busco en cada país es la historia. Y me ha encantado que me den un poco de essa informação. Tem uma historinha muito legal de se contar do povo capixaba, porque quem nasce no Espírito Santo é capixaba, mas quem nasce em Vila Velha é denominado Canela Verde. Então eu aprendi 2 histórias. Quem nasce em Vila Velha, por que é o Canela Verde? Quando os portugueses chegavam, existia uma baía em si, o mar, e tinha um mangue. Eles paravam e desciam pelaquele mangue, andando por dentro daquele barro. E eles usavam uns coturnos, uma parte de couro nas pernas, que aquilo colava aquele visgo, aquele musgo do mangue, que ficava aquele couro verde, mas havia um emblema por cima, a parte de couro esverdeada. Então, quando os índios viam os portugueses, eles tinham medo, porque eles falavam, estão chegando os Canela Verdes, devido àquele o lodo que colava no couro,
eles ficavam com aquilo verde, eles não tomavam banho, aquilo ficava aquela coisa dias e dias esverdeada. Ganharam os nomes portugueses de canela verde. E automaticamente, os índios botocudos que aqui haviam também, eles usavam folhas de árvores como um repelente natural. Eles esfregavam as folhas verdes pelo corpo, principalmente nas pernas. Por ser um mangue, havia muito mosquito. Então, e quando os portugueses viam os índios, eles viam que chamavam eles de canela verde devido às folhas que eles esfregavam na canela para os mosquitos não morderem. E diferente, os índios viam os portugueses, chamavam de canela verde por causa do lodo e das algas que colavam naquele couro e eles saíam com aquelas canelas todas esverdeadas. Então aí está o nome de onde veio o fundamento das canelas verdes. Então quem nasceu em Vila Velha é canela verde. Uma coisa que eu friso para as pessoas, eu sou nascido em Macaé, no Rio de Janeiro, criado no interior do Espírito Santo e tem 2 anos que moro aqui. Hoje 1 ano trabalhando pela prefeitura. Eu já me considero um canela verde. Aqui quem vem para cá se apaixona por Vila Velha. Aqui não é só um lugar bonito de se visitar. Aqui é um lugar ameno, um lugar bonito, clima fantástico. Quem vem fica e com o tempo vem morar. Vila Velha é o futuro. Vila Velha é turismo. Convido todos vocês que quiserem vir fazer um turismo religioso, ecológico, montanhas, praias. Vocês vão estar maravilhados com as belezas de Vila Velha. Tempo Bom encerra a matéria convidando a todos a visitarem esse belíssimo monumento do turismo religioso capixaba. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que fica localizada na rua Almirante Tamandaré, na Prainha, em Vila Velha. Informações pelo telefone 3239-3113. Vejam o que falou com a gente o coordenador de turismo da igreja, Gledson Sang, sobre a história desse monumento com quase 500 anos. Vamos conferir. Meu nome é Gledson, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Vila Velha, na Secretaria de Turismo, e hoje estamos aqui falando um pouco da história da Igreja do Rosário, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Essa é a igreja mais antiga do Brasil em funcionamento. Essa igreja foi fundada no ano de 1535, assim que começou o período colonial. Então ela está logo no início da colonização do Brasil. Ela foi fundada no dia 23 de maio de 1535. Hoje em Vila Velha nós comemoramos a colonização do solo espírito-santense, mas também é comemorado o aniversário da Igreja do Rosário. Isso é muito importante para a gente. Essa é uma igreja tombada, ela foi tombada em 1950, é um patrimônio histórico do Brasil. Quando ela foi fundada, quem fundou, o donatário da época, foi Vasco Fernandes Coutinho. Chegou em 1535 e ele logo tomou conta de tudo que isso aqui era dele. Portugal deu as terras para eles em si. Então ele chegou, parou as caravelas, contaram 100 passos, foi fundado primeiramente a capela inicial, que é a primeira parte da igreja, de 1535. E logo depois, com o passar dos anos, em 1551, com a chegada dos jesuítas, foi fundada a segunda parte maior, que é onde é essa nave, que já foi fundada por jesuítas, os mesmos que construíram o Colégio São Tiago, em Vitória, onde funciona hoje o Palácio Anchieta. As pessoas falam, essa é a segunda igreja mais antiga, é a terceira? Não. Essa do Brasil hoje, ela é a mais antiga em funcionamento. A primeira igreja fundada foi no litoral paulista, em São Vicente, em 1532. Depois vieram duas, uma em Pernambuco e uma em Iguaraçu, no mesmo ano de 1535. Essa é a quarta igreja a ser erguida. A início, as primeiras igrejas eram construídas de madeira. Então, com o tempo, elas deterioraram. Hoje existem ruínas com os novos templos. Mas hoje, essa daqui, ela mantém a estrutura porque ela foi montada com pedras, existiam muitas pedras, barro, que eram argila, e ostras amaceradas. De início eles tinham uma técnica de amacerar as ostras e em si colar no barro e montar essa estrutura, que hoje as paredes têm em média 1 metro de largura, por isso que estão essas fortalezas em pé. A igreja está com 483 anos, é a idade de Vila Velha. Eu conto uma história legal que eu aprendi escutando as pessoas contarem, que quando o Vasco Fernandes Coutinho chegou,
De início, ele dizimou a maioria da população indígena, porque aqui havia muitos ataques indígenas e ele veio para conquistar, isso faz parte da história. Então, ele catequizou alguns índios e ficaram aqui. Com o tempo foi se passando, ele voltou a Portugal em busca de riquezas. Quando ele retornou de Portugal, ele foi para lá em 1549, em 1551 retornou 2 anos depois. As pessoas aqui já catequizadas, que já estavam em si aqui, já tinham moradores, já estavam fincados assim a cidade. Aqui recebeu o nome de Vila do Espírito Santo, porque foi fundado no dia 23 de maio, onde coincidiu de ser dia de Pentecostes. Então recebeu o nome de homenagem a Pentecoste, Vila do Espírito Santo. Quando ele retornou de Portugal, o Vasco Fernandes Coutinho, ele chegou, vamos dizer que ele foi expulso daqui da Vila do Espírito Santo. Ele atravessou a Bahia e foi para a ilha ao lado de lá. Chegando lá, ele fundou uma vila chamada-se Vila Nova. E como ele voltou de Portugal com muita riqueza, pessoas de nome, lá foi crescendo muito rápido, porque quando ele veio para aqui, para a Vila do Espírito Santo, ele só trouxe pessoas, vamos dizer assim, os condenados de Portugal. Portugal não mandou ninguém de importância em si para vir para cá, mas quando ele retornou já vieram pessoas de valor, com muitos bens. Vila Nova foi crescendo muito rapidamente e a Vila do Espírito Santo ficou para trás. Logo no início, a França já tinha passado por Rio de Janeiro, passando pela Bahia, avistou que havia casas. E nisso os franceses invadiram. Chegando lá, toparam Vasco Fernandes Coutinho. Um bom guerreador, que ele era um guerreiro, conquistador, ele conseguiu expulsar os franceses desse ataque. E nisso ele venceu a guerra, comemorou um mês de vitória, onde ele gritou vitória, 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 deixou de se chamar Vila Nova e passou a se chamar Ilha da Vitória. E com o tempo a cidade ficou conhecida por Vitória. E a nossa Vila do Espírito Santo, como ficou para trás aquela pequena Vila Velha, nós ganhamos o nome de Vila Velha e Vitória ficou conhecido por Vitória. Lembrando a todos, mais uma vez, que para acompanhar o nosso programa, quando e onde estiver, é só acessar nosso conteúdo no site tempobomtv.com.br, no site tribunaonline.com.br e, claro, nas redes sociais. Não saiam daí, é um instante só que a gente volta já já com mais Tempo Bom para vocês. Já estamos de volta e é hora de conferir o Tempo Bom Notícias. Vamos às notícias, informações culturais, eventos e cursos do calendário nacional e estadual da semana. A Rússia retornou às importações de carne suína do Brasil na última quinta-feira, dia 1º de novembro. Os embarques estavam suspensos desde o início de 2017 devido à contaminação cruzada pelo promotor de crescimento ractopamina na formulação das ações usadas na alimentação dos animais brasileiros. O produto é restrito na Rússia. Acontece em Belo Horizonte de 7 a 9 de novembro a 6ª Semana Internacional do Café. A Semana Internacional é um encontro de cafeicultores, torrefadores, classificadores, exportadores, compradores, fornecedores e apreciadores do bom café. Informações pelo telefone 11 35 86 2233. Até amanhã tem a 25ª Festa do Café em Santa Maria de Marechal e Marechal Floriano. O evento ainda conta com o 15º concurso de qualidade de café cereja descascado e natural e o concurso de preparar o melhor cafezinho para as mulheres. Informações pelos telefones 27 3288 3112 e 27 3288 1215. No próximo dia 6 de novembro acontece no sítio Baixo Jardim Paradise, em Bom Jesus do Norte, o Dia Especial Pecuária Leiteira. O evento começa às 1 da tarde e vai até às 4 horas. Informações pelo telefone 28 3562 1037. Voltando ao nosso tema especial da semana, que é a história, Tempo Bom vai dividir com vocês uma viagem que fizemos à cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, e mostrar um pouco da história dessa cidade preservada que se mantém igual aos tempos do Brasil colônia. Vale a pena conferir. Não é à toa que Ouro Preto foi tombada como patrimônio cultural da humanidade. A cidade é um teatro ao ar livre.
as fachadas dos casários do século XVIII assemelham-se a uma cidade cenográfica, com uma riqueza de detalhes que agradam aos mais exigentes visitantes. Na cidade, respiramos história. É como se fizéssemos uma viagem de volta no tempo. As ruas mantêm as pedras originais de sua construção. Nos telhados, telhas feitas à mão, moldadas nas coxas dos escravos, ainda resistem ao tempo. A origem dessa cidade encantadora foi o Arraial do Padre Faria, fundada pelo bandeirante Antônio Dias de Oliveira, isso por volta de 1698. Foi elevada à categoria de vila em 1711, com o nome de Vila Rica, e em 1720 foi escolhida para a capital da nova capitania de Minas Gerais. No século XIX, em 1823, logo após a independência do Brasil, Vila Rica recebeu o título de Imperial Cidade, tornando-se oficialmente capital da província das Minas Gerais, sendo chamada, a partir de então, de Imperial Cidade de Ouro Preto. Esse título foi concebido por Dom Pedro I. Em 1939, Ouro Preto já era uma cidade próspera e criou a Escola de Farmácia. Já a Escola de Minas, situada na praça principal da cidade, em frente ao monumento ao seu filho mais ilustre, Tiradentes, foi fundada em 1876. A cidade também foi sede do movimento revolucionário conhecido como Inconfidência Mineira. Era num morro próximo ao centro da cidade que os inconfidentes se reuniam, na maioria das vezes, na casa de Cláudio Manuel da Costa. Foi em 1933 que a cidade foi elevada a Patrimônio Nacional. E em 5 de setembro de 1980, na 4ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, realizada em Paris, Ouro Preto foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. Ouro Preto é uma cidade encravada entre morros e montanhas. Parece uma grande pepita de ouro no meio de rochas de diversos tamanhos. Sua topografia montanhosa e acidentada cria uma característica singular entre as cidades brasileiras. Mas, com certeza, as grandes protagonistas da cidade de Ouro Preto são as igrejas, cada uma com a sua história. A Igreja do Carmo, belíssima e imponente, a Igreja do Rosário, na parte baixa da cidade, são alguns exemplos desse protagonismo. Para onde se olha, é possível avistar a torre de igreja. Ouro Preto é uma cidade onde é possível perceber claramente a presença do trabalho negro escravizado. A influência desse trabalho na arquitetura e na construção das ruas e igrejas foi fundamental para o crescimento da cidade. Foi a força e a sabedoria do negro na mineração que fez a cidade crescer e prosperar. Quando esse trabalhador não estava nas minas, muitas vezes, por conta das inundações, dos períodos de chuvas intensas, estava construindo as igrejas. Daí vem a expressão utilizada até hoje, que diz: carrega pedra enquanto descansa. Na Praça Central, ao lado oposto à Escola de Minas e Geologia, encontra-se o prédio onde funcionou a antiga cadeia e hoje abriga um dos museus mais visitados da cidade. Lá é possível conhecer várias obras do artista plástico mais cultuado do barroco e rococó mineiro, Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho. A Igreja de São Francisco de Assis, também no centro, é sua obra mais expressiva na cidade. E bem à sua frente funciona uma feira de artesanato há várias décadas, um paraíso para os turistas. É uma pena que acabou. O tempo bom de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem tem muito mais aqui na TV Tribuna SBT. Todos os sábados às 8 da manhã e também às terças-feiras às 11 horas da manhã. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. É sempre bom estar aqui com vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.